Bom dia, turminha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Estão vendo? Tô arrumadinha porque hoje tem reunião no colégio, não é? Mas hoje é quarta-feira, para mim. Para vocês será sexta-feira, certo? Aqui eu estou gravando hoje, eu gravo quarta e gravo quinta. Eu divido quarta fundamental 2, quinta ensino médio, tá bom? Então hoje é a nossa aula de português. O que nós vamos trabalhar hoje, gente? Nós vamos trabalhar os tipos de predicado. Há 3 tipos de predicado na língua portuguesa. Nós vimos na aula passada, nós vimos o sujeito. Lembra? Tipos do sujeito. Fizemos até a correção daquela saga, né? Do vídeo que não ficava pronto nunca. Então, hoje, espero que dê certo, a gente consiga fazer a aula do tipos de predicado. Tá bom? Vamos lá para a nossa lousinha. Vamos ver se eu acho aqui. Aqui, ótimo. Eu vou fazer a gravação, gente. Se não, por acaso eu não estiver aparecendo ou não estiver aparecendo o slide, depois eu gravo de novo. Mas vamos que vamos. Pessoal, tipos de predicado. Nós temos o primeiro tipo de predicado. Que predicado é esse? É o predicado verbal. Quando o predicado é verbal? Quando o verbo da oração for um verbo de ação, aquele verbo que a gente sabe o que significa, ele tem significado, tá? É o verbo que se eu falar para você, a menina pulou, você sabe o que ela fez? Ela pulou, é uma ação. Então, verbo que tem significado é chamado verbo de ação. O que é significado? Você sabe aquilo que quer dizer a palavra, entendeu? Ele tem um significado, é algo que se pratica, tá? Então, é um verbo transitivo. Pode ser intransitivo. O que é intransitivo? Ele não precisa de complemento. Pode ser transitivo direto. O que é transitivo direto? Ele precisa de complemento, esse verbo, só que não tem preposição. E pode ser um verbo transitivo indireto. O que quer dizer isso? É um verbo de ação, mas que precisa de preposição. E pode ter os dois tipos, transitivo direto e transitivo indireto. Mas o importante para gravar é uma oração onde o verbo é verbo de ação, tá bom? Perfeito. Isto é o predicado verbal. Olha o exemplo. Ele conseguiu a promoção. Conseguir o significado de conseguir é adquirir, obter êxito, certo? Então, isso é um verbo de ação. Ele é um verbo transitivo direto. Esse predicado é um predicado verbal. Por quê? Porque a única palavra importante que fala do sujeito é o verbo. É essa informação mais importante. Ele ter conseguido algo. É o verbo conseguir. Ele conseguiu algo. Essa é a informação mais importante dada para o sujeito. Tudo bem? Vamos lá. Próximo verbo. Aliás, próximo predicado. É o predicado nominal. O próprio nome diz, a parte mais importante do predicado não é o verbo. É o predicativo do sujeito. É aquilo que a gente fala do sujeito e que não é o verbo. É o predicativo, é a qualidade dada ao sujeito. Este verbo, ele não possui, esse predicado, ele não possui verbo de ação, ele possui um verbo de ligação. O que é um verbo de ligação? É aquele verbo que não tem significado. A única coisa que ele se presta, na verdade, é ligar o sujeito ao predicativo. Nós já estudamos isso, tá? Quais são os verbos de ligação que nós conhecemos? Ser, estar, perfil, com. Ó, ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar. Estes outros verbos, eles podem ser verbo de ligação, depende do contexto. Ela tornou-se triste com aquela notícia. Ele anda infeliz, não é de andar de ação. Ele vive cansado, não é viver.
virou atleta. Não é o verbo de virar. Entenderam? Alguns verbos podem ser verbos de ligação, dependendo do contexto da oração. Os que não têm mudança no contexto, é o ser, estar, papel, ficam que a gente conhece. Tudo bem? Olha a oração modelo. Ele estava feliz. Qual a informação mais importante? É que ele estava? Não, é que ele é feliz. A palavra feliz é o predicativo do sujeito. E o verbo que está sendo usado não é verbo de ação. Então, o predicado é nominal. Então, gente, qual é o segredo para distinguir o predicado verbal e o predicado nominal? Olhe o verbo. Se o verbo é de ação e não tem predicativo, ele é predicado verbal. Se o verbo é de ligação, não precisa nem pensar, é predicado nominal. Fechou? Só que temos mais um, gente, e este é o mais complexo. Por quê? Porque ele vai exigir de vocês uma análise da oração mais profunda. É o chamado predicado verbo nominal. O que quer dizer isso? Ele mistura os dois núcleos. No predicado verbal, o núcleo é o verbo, porque ele é o mais importante da oração em relação ao sujeito. No predicado nominal, não é o verbo mais importante, porque ele não tem significado. O mais importante é o predicativo do sujeito. Aqui, ele aparece, no predicado verbo nominal, aparecem os dois núcleos. Aparece o verbo de ação e aparece o predicativo do objeto ou predicativo do sujeito. O que é predicativo do objeto? É uma característica, é uma qualidade que se dá ao objeto, objeto direto ou indireto, e não ao sujeito. Nós vamos ver isso agora. Olha só. Quando você tem um verbo intransitivo mais predicativo do sujeito, olha o modelo. Ele chegou feliz. Chegar é um verbo de ação. Você sabe o que significa chegar, não é? O que significa chegar? É vir de um lugar para outro, certo? E feliz? Feliz é como ele está. Então, você tem os dois núcleos. O verbo de ação e o predicativo do sujeito. Aqui você tem um predicado verbo nominal. Vamos ver agora o verbo mais um verbo transitivo mais o predicativo do sujeito. Ele abriu a porta. Abrir a porta, abrir, todo mundo sabe o que é. O que é abrir? É desobstruir. Ele abriu a porta. Feliz. Ele feliz abriu a porta. Ele estava feliz. Ele abriu a porta feliz. O feliz é uma característica do sujeito ele e tem um verbo de ação, um verbo transitivo, que é o abriu. Tudo bem? Agora vamos ver o próximo. É um verbo transitivo, mas ele tem um predicativo do objeto. O chefe nomeou o... que é esse o? É uma pessoa. Nomeou ele. Ele quem? O Carlos. Vamos substituir esse o por Carlos? Ele nomeou Carlos gerente. Veja, ele nomeou gerente. Gerente é um estado em que se encontra o Carlos. Tá? O Carlos, o chefe, que é o sujeito, nomeou o, quer dizer, ele alguém, gerente. O gerente está ligado a esta pessoa que foi nomeada e não ao chefe. Então, você tem um verbo de ação, nomear, designar, e você tem o quê? Um estado em que se encontra o objeto direto, tá? Que é o Carlos, ou é ele. Tudo bem? Isto o que é? Predicado, verbo nominal. Certo, gente? Tranquilo? Então, tá bom. Se você precisar copiar isso daí,
Ele não está na apostila agora, eu estou fazendo uma explicação à parte e eu vou passar uma lista de exercícios para vocês fazerem que depois a gente vai corrigir, tá bom? Então, o que vocês vão fazer, meus amorzinhos? Vocês vão pegar isso daqui no vídeo, vão parar, pausar, copiar no caderno e aí você vai fazer a listinha de exercício, porque na outra aula nós vamos corrigi-la, tá bom? Certo? Então, deixe-me sair desse... Estou. Tudo bem? Entenderam bem? Tá tudo certo? Tudo claro? Alguma dúvida? Não mesmo? Se tiver, meu WhatsApp, eu explico para vocês a matéria de novo por WhatsApp, tá bom? Eu tiro dúvida do exercício. Não deixe de fazer, isso é muito importante, certo? A gente se vê na próxima aula. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, queridos.